Esse conteúdo está no livro do Thomas, no capítulo 8, na seção 8. O 8.8, a última seção desse capítulo, é uma continuidade aí após ter sido ministrado o teorema fundamental do cálculo, como usar e tal. Então, esse aqui é uma sequência aí. Então, o teorema fundamental do cálculo ele tem duas partes. A primeira parte envolve aquela criação da função, que dá a área, se a gente está falando de uma função negativa, e aí fala da derivada dela e tal. E a segunda parte, que é a que a gente usa mais na prática, que é aqui dá um processo para a gente calcular a integral definida. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele tem uma hipótese importante aqui, que é a função ser contínua. Essa função tem que ser contínua no intervalo fechado e limitado. Então, esse intervalo aqui começa em A, incluindo A, e termina em B, incluindo B. A e B são números reais. Então, esse intervalo aqui, ele é o que a gente chama de fechado e é limitado. Então, a gente precisa conhecer uma primitiva, dessa função, uma f maiúscula aqui, que derivando dá aquela f minúsculo. Então, essa f maiúscula é uma primitiva de f nesse intervalo. Então, desse jeito, a gente tem uma forma de calcular a integral definida fugindo do limite do somatório. Então, a integral definida, ela nasce como um limite do somatório e tal. E aqui a gente vê que basta que eu conheça uma primitiva, que é calcular a integral indefinida, que tem as técnicas de integração, nem toda função tem uma integral indefinida elementar, mas quando a gente consegue achar, tem um processo prático, então, de calcular a integral definida, que basta pegar a primitiva, substituir no limite superior, menos substituir no limite inferior. Isso aqui a gente escreve, inclusive, um processo intermediário aqui, ó. Achei uma primitiva, só que eu não posso falar que a integral definida, que se ela existir vai ser um número, vai ser a primitiva. Então, fica errado se eu escrever igual assim. Então, eu falo assim, ó, achei a primitiva e vou substituir no A e no B. E aí, por último, eu vou lá. Então, eu substituo no B, menos substituo no A. Então, isso aqui, ó, é uma nomenclatura que a gente inclui aqui para poder, quando eu estou achando primitiva, ó, eu vou substituir no B, menos, depois vou substituir no A, no limite superior primeiro, depois no limite inferior. Então, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, usado para calcular a integral definida. A exigência, então, é que a função seja contínua. Então, a f aqui tem que ser contínua no intervalo fechado e limitado, de número a número. Então, isso aqui é a exigência chave para a gente poder usar o teorema fundamental do cálculo. Então, se a gente vem um exercício igual a esse, ó, a integral de 1 até 4 de 1 sobre x ao quadrado dx. Ué, 1 sobre x ao quadrado dx é descontínua no zero, mas o zero não faz parte desse intervalo. Então, como é que eu faço para calcular essa integral indefinida? Ou melhor, definida. Então, primeiro eu tenho que calcular a indefinida. Então, tem gente que prefere até fazer separado aqui, essa integral de 1 sobre x ao quadrado, resolve ela separado e... Então, quem que é a integral de x ao quadrado no denominador? Isso é a mesma coisa que x a menos 2. Cuidado que não é ln era só se fosse 1 sobre x, aí seria ln de módulo de x. Qualquer outro expoente a gente escreve com o formato de x elevado a n, e essa integral fica x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, menos 2 mais 1, menos 1 sobre menos 1. Mais todas as constantes. Essa é a indefinida. O que o teorema fundamental do cálculo fala? Que a gente pode pegar essa aqui, eu vou inclusive escrever já com o formato que me interessa aqui, ó, menos 1 sobre x, porque eu posso multiplicar por menos 1 em cima, e esse x a menos 1 é 1 sobre x. Então, essa aqui é uma primitiva. Vou substituir no 4 e no 1. Então, a resposta final aqui ficaria, substitua no 4, menos 1 quarto, menos, substitua no 1, então isso vai ficar 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. E acabou o exercício, deu um número, integral definida existe e tal. Agora, imaginem, então a gente usou o teorema fundamental do cálculo porque a gente tinha uma função contínua no intervalo fechado e limitado aí de 1 até 4. Agora, suponha que a gente tivesse a mesma função, só que se a gente mudasse aqui para menos 1, olha, se a minha integral fosse assim, ó, se eu tivesse aqui a integral de
menos 1, de menos 1 até 4 de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, aqui, ó, é importante a gente saber olhar o domínio. Essa função aqui, 1 sobre x ao quadrado, não é contínua em x igual a zero. Então, não pode usar o teorema fundamental do cálculo. Não podemos usar o teorema fundamental do cálculo direto, não pode. Então, o teorema fundamental do cálculo exige que a função seja contínua. O zero, 1 sobre zero, não existe. Então, a função não está definida, ela não é contínua nesse intervalo, que é o intervalo fechado e limitado que a gente está estudando. Ó. De menos 1 até 4, ela não é contínua no zero que está dentro desse intervalo. Quando a gente estudou de 1 até 4, o zero não fazia parte, que era o único ponto de descontinuidade, então a gente pôde usar o teorema normalmente. O outro tipo de questão que a gente não pode usar o teorema fundamental do cálculo é quando a gente tem mais infinito aqui, ó, quando o nosso intervalo, então, não é limitado, ou mais infinito, ou menos infinito. Então, a gente está com a situação aqui, ó, que o nosso intervalo é de 1 até mais infinito. Então, não posso usar o teorema fundamental do cálculo também. O teorema fundamental do cálculo aqui não pode ser usado porque o intervalo não é fechado e limitado, não é limitado. Então, o teorema fundamental do cálculo não pode ser usado. Então, o que é a integral imprópria? É adaptar para a gente usar o teorema fundamental do cálculo nesses casos. Então, nesse aqui, ó, que a gente chama que é um intervalo ilimitado, então, se a gente tem um limite de integração infinito, certo? Então, que é o caso que aconteceu aqui, ó, nosso limite de integração é infinito. Então, a integral imprópria é uma definição, a gente está criando um formato de resolver o nosso problema aqui, fazendo o quê? Imagina que a gente está com um intervalo de 1 até mais infinito. Então, nosso intervalo começa em 1 e vai até mais infinito. O que a gente faz? A gente coloca um número aqui, ó, por exemplo, b. Se eu incluir esse número b, de 1 até b, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Então, se eu vier aqui e falar assim, olha, para eu calcular essa integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx, o que eu posso fazer é, eu calculo a integral de 1 até b. B é um número. Aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Mas aí não é a integral que eu estou querendo, que era até mais infinito. Se eu falo que B é 10, que B é 100, que B é 1000, não é aquela lá. O que a gente pode fazer, então? Incluir um limite e falar que esse B está tendendo a mais infinito. Então, o que a gente faz é, a gente adapta, isso é uma definição. Então, definição de integral imprópria do primeiro tipo aí, que o limite de integração é infinito, que é esse caso. Então, a gente, olha, de 1 até b, aqui eu posso usar o teorema fundamental do cálculo. Ó. Nesse lugar aqui, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, porque o intervalo é fechado e limitado. O intervalo começa no 1 e termina no b. Então, aqui eu posso usar. Ah, mas o que eu faço depois? Depois eu vou lá e empurro esse b para ir para mais infinito. E aí, a gente tem 3 casos. Um dos casos é que o mais infinito está aqui, igual esse exemplo que eu coloquei. Então, a função é contínua no intervalo fechado em A e que vai até mais infinito. Então, o que a gente faz? A gente coloca um número b aqui e faz esse número b tender a mais infinito. Então, a gente cria um limite, né, define essa integral aí envolvendo o limite. O outro caso é que começa em menos infinito e vai até b. Então, se a gente faz isso, então a gente tem que, olha, o b estava fechado, aqui eu posso usar, mas o a não. Então, o que a gente faz? A gente inclui o a e faz esse a tender a menos infinito. E se o ponto... E se a gente tiver menos infinito e mais infinito? Os dois forem ilimitados aqui, os dois estiverem indo para infinito. Então, a gente tem que criar 2 limites. A gente inclui qualquer ponto, já que ela é contínua em todos os pontos, que são todos os números reais, a gente inclui qualquer número que a gente quiser, 0, 1, o que for mais fácil a gente calcular. Então, a gente vai fazer 2 limites. Então, essa aqui vira do segundo caso, ó, de menos infinito até número, e essa aqui vira do primeiro caso, que é de 0 até mais infinito. Então, cada uma delas vira um limite. Então, esse C aqui é qualquer número real dentro desse intervalo aí de menos infinito a mais infinito. Então, qualquer número real.
Então, em todos os casos, se o limite é finito, ou seja, o limite pode existir ou não. Se o limite existir, for um número, a gente diz que a integral imprópria converge. E qual é o valor que ela tem? O valor dela é o valor do limite. Ela converge e ela vale tanto. Agora, se o limite não existe, se o nosso limite vai para infinito, a gente diz que a integral imprópria diverge. Se não for um número real o nosso limite, a integral imprópria diverge. Se for um número real, a integral imprópria converge e o valor dela é aquele ali. Então, por exemplo, essa aqui, ó, integral de 0 até mais infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 4 dx. Essa integral aqui. Então, se identificou que não pode usar o teorema fundamental do cálculo diretamente, o primeiro passo é dizer que isso tem que virar um limite para a gente poder calcular. Então, é o limite de 1 até x mais 4 dx, quando, o que acontece com b? O b tende a mais infinito. Então, aqui agora, a gente usa o teorema fundamental do cálculo. Ó. Então, isso aqui é igual, agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Ah, a gente conhece que a integral de 1 sobre x ao quadrado mais k ao quadrado é arco tangente de 1 sobre k, então no caso aqui o meu k é 2, ó, 2 ao quadrado, arco tangente de x sobre k, a gente fez isso por substituição e tal, deduziu isso aqui, então isso aqui vale, essa integral indefinida vale isso. Usando o teorema fundamental do cálculo no intervalo fechado de 0 até b. Então, aqui eu estou usando o teorema fundamental do cálculo. E aqui eu estou usando a definição de integral imprópria. Porque se a integral é de 0 até mais infinito, a gente inclui o número e faz esse número tender a infinito. Isso aqui é a definição que foi vista acima. Agora a gente está usando essa definição e agora eu vou calcular essa integral aqui. Então, aqui, ó, nesse passo, eu estou usando aqui o teorema fundamental do cálculo para calcular a integral definida nesse intervalo fechado e limitado de 0 até b. Eu falo limitado parecendo ilimitado, é limitado. Então, o que a gente diz aqui, ó, é que a gente vai substituir no b. Então, vai ficar meio de arco tangente de b sobre 2 menos, agora eu vou substituir no zero. O arco tangente de 0 é 0. Então, eu já posso escrever 0 aqui, porque eu sei que o arco tangente de 0 é 0. Então, quando b tende a mais infinito, qual é o comportamento de arco tangente quando tende a mais infinito? Função arco tangente é aquela função que é a inversa da tangente, o que era a assíntota vertical na tangente vira assíntota horizontal aqui, e o comportamento é aproximar dessa reta horizontal aqui, y igual a π sobre 2, era uma assíntota horizontal, então arco tangente aproxima. Então, isso aqui, ó, arco tangente de uma coisa que tende a infinito, tende a π sobre 2. Então, vai ficar meio, que o meio está do lado de fora aqui, meio que multiplica. Existe esse limite? Existe, vale π sobre 2. Então, a resposta é a minha integral imprópria que converge e o valor dela é π sobre 4. Então, é possível calculá-la, incluindo um limite, para a gente poder usar o teorema fundamental do cálculo, e por último, calcular o limite. E aí, lembrando que limite é, se existir, é um número único. Enquanto a gente não calcular, tem que repetir, ó, vou calcular ainda. Aqui a gente calculou, a gente fez o b crescer, tender a mais infinito, então esse limite é π sobre 2, que é o comportamento dessa função. Agora, a gente poderia ter o caso que a função é descontínua, igual aquele que a gente viu lá em cima, né? De 0 até 4, e aí tinha um problema que anulava o denominador. Então, se a gente tem esses casos que anulam o denominador, ou tem um ln que não existe também em algum ponto, se a função é descontínua no extremo inferior aqui, então o A não está incluído, não é fechado em A, é fechado em B, o que a gente faz? Então, nosso intervalo aqui, ó, é aberto em A e fechado em B. Então, a gente tem um intervalo assim, ó, aberto em A e fechado em B. Tá vendo que aqui eu coloquei uma bola bem... O A não faz parte. O que a gente faz, então? A gente inclui um número aqui, que a gente chamou de C aqui, ó, inclui esse número C e faz esse número C tender a A. Só que ele tem que tender a A dentro do intervalo que a gente está estudando. Então, só pode tender a A, nesse caso aqui, pela direita, porque tem que ser por valores maiores que A, porque está dentro desse intervalo. Analogamente, se a gente tiver um intervalo que o B não está incluído,
aberto em B, fechado em A e aberto em B. Então, a gente faz o quê? Coloca o número C e faz esse número C tender a B pela esquerda, dentro do intervalo, ó, dentro desse intervalo que a gente está estudando. Agora, se o ponto de descontinuidade está dentro do intervalo, então eu estou estudando de A até B e o ponto de descontinuidade está dentro do intervalo. Então, por exemplo, eu estou estudando de -1 até 4 e o ponto de descontinuidade é o 0. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir e falar assim, olha, eu vou ter que calcular dois limites. Eu vou ter que colocar de A até esse número. Então, de A até esse número C, que é o ponto de descontinuidade, de C até B, e cada um deles vira um limite que está posto aqui em cima. Então, ó, esse limite aqui é tendendo a A pela direita. Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto de descontinuidade igual esse B foi, não foi? Aqui, ó, o B era o ponto de descontinuidade. Então, esse aqui vai virar um limite igual esse do de cima aqui, ó, tendendo a B pela... Então, tendendo a C pela esquerda. Esse aqui é uma descontinuidade no início do intervalo, de C até B. Então, eu vou usar um outro limite. Então, se está dentro do intervalo, a gente tem que calcular dois limites para poder definir essa integral imprópria aí com ponto de descontinuidade dentro do intervalo. E análogo ao de cima, ó, a gente diz que a integral converge se os limites existirem e diverge se o limite não existir. Então, essa integral aqui, ó, de 0 até 1, de 1 sobre raiz de x dx. Então, posso usar o teorema fundamental do cálculo diretamente? Não. Não posso calcular 1 sobre 0. Olha, a minha função aqui é a função 1 sobre raiz de x. É essa função que a gente está estudando. Não existe f de zero. Então, eu não posso calcular f de zero. Então, ela é descontínua em zero. O que a gente faz? Para adaptar, a gente fala assim, olha, o 0 está aqui, o 1 está aqui, a gente vai incluir um ponto aqui, que a gente fala A, mas não precisa ser necessariamente A não, tá, gente? A gente vai falar assim, olha, um número S, e vou fazer esse S tender a zero pela direita. Então, aqui de S até 1, eu posso usar o teorema fundamental do cálculo, porque aqui o intervalo é fechado, de S, inclui o S, até 1. Então, a gente vai criar pela definição de integral imprópria, de S até 1, e faz esse S tender a zero pela direita, dentro do intervalo. Então, essa função raiz de x aqui é a mesma coisa que x elevado a menos meio, não é ln também, porque o expoente não é 1. Então, quem que é a integral de x elevado a menos meio? Então, a minha igualdade aqui vai ter um hiato aqui, ó, vou continuar igual aqui embaixo, como se eu estivesse apagando aqui em cima. Então, essa integral aqui vai ser limite. Quem que é a integral de x elevado a menos meio? X elevado a menos meio mais 1, que é meio, sobre meio. Sobre meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso aqui de S até 1, quando S tende a zero pela direita. Então, a gente vai substituir. Então, isso aqui vai ficar substituindo em 1, raiz de 1 é 1, menos substituindo em S, vai ficar raiz de S aqui, ó. Raiz de S. Elevar a meio é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada. Então, agora, olha, observe que se eu estivesse calculando um limite que tivesse, calcule o limite de raiz de uma coisa. Quando isso tende a zero, esse limite aqui não existe. Por quê? Eu não posso calcular o limite tendendo a zero pela esquerda, porque está fora do domínio. Mas como é pela direita esse limite vale zero. Raiz, a função raiz é uma função assim, ó, ela existe, né? Então, à medida que aproxima de zero, raiz de zero aqui. Então, isso aqui vai ficar 2 menos zero, que é 2. Então, esse aqui também converge. Ah, a gente deu dois exemplos que convergem, mas pode não existir o limite e a integral imprópria diverge. Então, se por um acaso fosse uma função que o limite não existe, a integral imprópria diverge. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Um deles é aquele que a gente tinha citado antes, né, de -1 até 4 aqui, ó, de 1 sobre x ao quadrado dx, que a gente está vendo que o zero está dentro do intervalo. Então, não basta verificar os extremos. Ah, no -1 ela é contínua, no 4 também. Não, ela tem que ser contínua em todos os pontos do intervalo. Aqui a gente tem um outro caso que envolve arco tangente, ó, de menos infinito até zero agora. Aí essa aqui tem uma substituição e depois fazer a integral imprópria. Então, e aí a gente vai poder ter regiões que são ilimitadas para poder calcular a área ou volume, e a gente vai incluir uma integral imprópria para isso também. Então, se o nosso sólido aí é um sólido que
o desenho dele continua assim. Então, se eu estivesse calculando a área, por exemplo, se eu tivesse, a função é a função 1 sobre x ao quadrado, a função 1 sobre x ao quadrado tem esse comportamento. Se eu estivesse calculando a área de 0 até 4, por exemplo, se eu estivesse calculando essa área aqui, ó, a função 1 sobre x ao quadrado, calcule a área delimitada pelo eixo x, pelo eixo y e pela curva 1 sobre x ao quadrado. Isso seria uma integral imprópria, ó, de 0 até 4, de 1 sobre x ao quadrado. Essa integral é imprópria. Como é que a gente faz para calcular? A gente inclui o limite. É a definição, ó. Então, eu vou fazer de um número, eu vou fazer de um número S até 4 e faço esse S tender a 0 pela direita. De 1 sobre x ao quadrado, isso é a mesma coisa que x a menos 2 dx. Então, isso aqui é a integral. Então, vai ficar limite. Essa integral aqui, ó, é x a menos 1 sobre menos 1. Então, é menos 1 sobre x. Eu estou escrevendo no formato mais fácil aqui. Então, quanto que vale essa integral? Vale o limite, substituindo no 4, perdão, vai ficar menos 1 quarto. Agora, substituindo S, mais 1 sobre S. Por que mais? Porque vai ficar menos, menos. Então, vai ficar mais quando S tende a 0, pela direita. Então, quanto que vale esse limite aqui? 1 sobre uma coisa que tende a 0 vai para mais infinito. Então, essa integral, esse limite não existe, está indo para mais infinito. Então, essa área aqui não é finita. Essa área aqui que eu estou achurando, é possível calcular a área. Não é uma área limitada. A região aqui, ó, isso aqui aproxima do eixo, é uma assíntota, o eixo Y aqui é uma assíntota, mas eu não posso calcular um valor, então isso aqui diverge. Essa integral imprópria diverge. Ok? Só que esse mesmo exercício, só fazendo uma análise, se a gente estivesse estudando de 4 a mais infinito, então se eu estivesse pegando esse lado de cá, ó, se fosse de 4 a mais infinito, a minha integral imprópria ia ficar um pouquinho diferente, né? Ia ficar de 4 a mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado dx. Então, ficaria essa conta aqui, só que já estou roubando aqui, né? Ia ficar de 4 até mais infinito. Então, vai ficar de 4 até S. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre S mais 1 quarto. Então, pra vocês fazerem essa conta aí, ó. Mais 1 quarto. Quando S tende a mais infinito. Então, eu escrevi aquele limite. E quem que é 1 sobre uma coisa que tende a infinito? 1 sobre uma coisa que tende a infinito, esse limite existe e vale 0. Então, essa aqui valeria 1 quarto. Então, essa área do lado de cá não é possível de ser estimada, né? Ela é ilimitada. Agora, essa área do lado de cá, ó, a região é ilimitada. A região é ilimitada, mas a área é finita. Eu fiz muito alto ali, mas ela vai tender a 0 aqui, né? A hora que eu estiver fazendo aqui o meu esboço aqui, ó, eu tenho uma assíntota. Aqui eu tenho uma assíntota, ó. Ai, não estou conseguindo escrever. Então, aqui eu vou ter uma assíntota. Então, esse finalzinho eu estou fazendo meio rápido, né? Então, aqui eu vou ter uma assíntota. Então, essa área aqui, ó, é ilimitada. Mas qual é o valor dela? A região é ilimitada, perdão. E a área é finita, deu 1 quarto. Então, essa aqui, ó, de 4 a mais infinito, converge. Essa aqui converge. A de cima diverge. Então, era isso. Integral imprópria é incluir um limite para a gente adaptar para usar o teorema fundamental do cálculo. Isso é calcular a integral imprópria. A definição que permite a gente, num lugar em que a função não é contínua, ou então que é ilimitado, a gente faz ficar um intervalo fechado limitado e usa um limite.